Pomba, os 12 segredos do jejum que ninguém te ensinou. O jejum não é apenas a ausência de comida. É uma porta oculta que se abre quando o corpo, privado do habitual, começa a revelar verdades que a saciedade esconde. Quem já experimentou sabe, há algo além da fome, algo que os livros de dieta não mencionam e que os nutricionistas mais cautelosos preferem ignorar. São segredos que só quem jejuou por tempo suficiente descobre, às vezes por acidente, outras por necessidade, mas sempre com um impacto que vai muito além da balança. O primeiro segredo é que a fome não é linear. Ela vem em ondas, como as marés, e quem resiste à primeira cresta descobre que a segunda raramente chega com a mesma força. O corpo se adapta, e o que parecia insuportável às 8 horas da manhã se torna um murmúrio às 2 da tarde. Não é magia, é biologia. O organismo aprende a queimar o que estava guardado, e a clareza que surge nesse processo é quase como acordar de um sono profundo. O segundo é que o jejum não é silencioso. Ele fala. Não com palavras, mas com sensações, a leveza no estômago que se transforma em energia nas pernas, o zumbido sutil nos ouvidos quando o corpo entra em cetose, a estranha calma mental que surge quando o sangue não está mais ocupado digerindo. Quem presta atenção percebe que o corpo tem uma linguagem própria, e o jejum é um de seus dialetos mais puros. O terceiro segredo é que a comida não é só combustível, é também um analgésico. Muitas pessoas comem não por fome, mas para abafar algo, tédio, ansiedade, solidão. Quando o jejum tira essa muleta, as emoções emergem cruas. É desconfortável no começo, mas é também a primeira vez que muitos olham diretamente para o que estavam tentando afogar no próximo lanche. O quarto é que a água se torna uma aliada inesperada. Não é só sobre hidratação, é sobre enganar o estômago, sobre preencher espaços vazios, sobre lavar as toxinas que o corpo começa a soltar quando não está mais ocupado processando refeições. Quem jejuou sabe, um copo de água gelada pode ser mais satisfatório que um prato cheio. O quinto segredo é que o jejum revelará suas fraquezas. Não as físicas, mas as mentais. A voz que sussurra só mais um biscoito às 3 da tarde, a desculpa de que hoje não é dia, a negociação interna que começa quando o relógio marca 12 horas sem comida. O jejum não é um teste de resistência física, é um espelho para a disciplina que você não sabia que tinha, ou que faltava. O sexto é que o corpo se reconfigura. Não é só sobre perder gordura, mas sobre como os órgãos se realinham, como a insulina se estabiliza, como a inflamação silenciosa, aquela que você nem sabia que existia, começa a diminuir. Quem jejuou por semanas nota, a pele fica mais firme, o sono mais profundo, as dores antigas desaparecem como se nunca tivessem existido. O sétimo segredo é que o jejum muda o paladar. Depois de dias sem açúcar, um morango parece doce demais. Depois de semanas sem processados, um pedaço de pão integral sabe a festim. O corpo esquece o vício e redescobre o sabor real dos alimentos, e isso, por si só, é uma revolução. O oitavo é que o jejum ensina paciência. No mundo onde tudo é instantâneo, esperar pela próxima refeição se torna um ato de rebeldia. Aprende-se que a saciedade não é um direito, mas um privilégio, e que adiar a gratificação traz uma satisfação que o consumo imediato nunca poderá igualar. O nono segredo é que o jejum conecta você a algo ancestral. Nossos antepassados jejuavam por necessidade, por ritual, por fé. Hoje, fazemos por escolha, mas o corpo lembra. Há uma memória celular que acorda quando o estômago está vazio, como se algo dentro de nós soubesse que isso, de alguma forma, é natural. O décimo é que o jejum não é para todos, e isso não é uma falha. Alguns corpos resistem, algumas mentes se rebelam, alguns ritmos de vida não permitem. Não há glória em forçar o que não cabe. O segredo aqui é ouvir: se o jejum trouxer mais angústia que clareza, talvez não seja o seu caminho. E está tudo bem. O 11º é que os benefícios mais profundos não são os que se medem. Não é só sobre autofagia, cetose ou perda de peso. É sobre a quietude que vem quando o corpo não está mais lutando contra si mesmo. É sobre acordar e sentir que, pela primeira vez em anos, você está realmente leve. E o 12º, o último, mas não menos importante, é que o jejum ensina a valorizar a comida. Depois de horas ou dias sem ela, cada mordida se torna um ato de gratidão. Você mastiga devagar, saboreia de verdade, entende que alimentar-se é um diálogo entre o corpo e o mundo. E isso, talvez, seja a maior lição de todas. O jejum não é uma moda, uma dieta ou um desafio passageiro.
É uma janela para uma versão de si mesmo que só aparece quando o ruído da alimentação constante finalmente cessa. E quem olha através dela nunca mais vê a comida ou a si mesmo do mesmo jeito. A primeira vez que ele sentiu isso foi no 23º dia. Não foi a fome que o surpreendeu, mas o silêncio. Não o silêncio externo, dos ruídos abafados da cidade lá fora, mas aquele que nascia dentro dele, como se as camadas de ansiedade, de desejo compulsivo, de uma inquietação antiga tivessem sido descoladas uma a uma, revelando algo que ele não sabia que existia, uma calma que não era ausência, mas presença. Uma presença densa, quase física, como a água parada de um lago profundo. Ele se sentou à mesa da cozinha, as mãos apoiadas na madeira fria, e observou o prato vazio à sua frente. Não havia raiva, nem frustração. Havia apenas a compreensão de que, pela primeira vez em décadas, não estava esperando nada. Não estava contando as horas até a próxima refeição, não estava negociando consigo mesmo só mais um pedaço, só mais um gole, nem se sentindo culpado por ter cedido. Não havia batalha. Havia apenas ele, a cadeira, a luz da manhã filtrando pelas persianas, e a estranha sensação de que, naquele momento, não precisava de mais nada. Não que a fome tivesse desaparecido. Ela ainda estava lá, mas transformada. Já não era um vazio a ser preenchido a qualquer custo, e sim um lembrete sutil de que o corpo era um sistema inteligente, capaz de se autorregular quando não era constantemente sabotado. Ele aprenderá a distinguir a fome verdadeira àquela que vinha como uma onda lenta, quase respeitosa da fome fabricada, a que nascia do tédio, do hábito, da necessidade de distrair a mente de algo mais profundo. Foi nesse estado que ele começou a notar as coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro do café recém-coado da vizinha, que antes o deixava irritado por não poder tomá-lo, agora se tornava um prazer indireto, uma fragrância que entrava pela janela e saía sem exigir nada em troca. O som da chuva batendo nas folhas da árvore do quintal, o modo como a luz mudava de tom conforme o dia avançava. Até o próprio ar parecia mais denso, mais real, como se seus sentidos, antes embotados pela rotina da saciedade, tivessem sido afiados. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, ele parou diante de um banco e observou um homem idoso alimentando os pombos. O velho quebrava migalhas de pão com dedos trêmulos, e as aves, em vez de disputarem a comida com voracidade, pareciam esperar sua vez, quase reverentes. Havia algo de ritualístico naquele gesto, uma troca que ia além da necessidade. Ele se lembrou de como, anos antes, devorava sua comida no escritório, entre uma planilha e outra, sem sequer olhar para o prato. Quantas refeições tinha engolido sem mastigar, sem sentir, sem agradecer? Não era sobre privar-se, ele entendeu. Era sobre estar presente. Quando finalmente quebrou o jejum, foi com um figo maduro, colhido da árvore no fundo do quintal. Segurou a fruta entre os dedos, sentindo a textura aveludada da casca, o peso dela na palma da mão. Cortou ao meio e observou o interior úmido, as sementes minúsculas como grãos de areia. Levaram na boca e, pela primeira vez em muito tempo, comeu sem pressa. Cada mordida era uma descoberta, o doce intenso, quase melado, a acidez sutil, a maneira como o sumo escorria pelos cantos dos lábios. Não era só fome sendo saciada. Era como se estivesse aprendendo a comer novamente. Nos dias que se seguiram, ele não voltou aos excessos de antes, mas também não se apegou a regras rígidas. Comia quando o corpo pedia, parava quando a saciedade chegava. Às vezes jejuava por um dia, às vezes por 3. Não por obrigação, mas porque havia algo de libertador naquele ritmo, naquela escuta atenta aos sinais que antes ignorava. Tarde, enquanto preparava uma salada, cortando tomates e pepinos com cuidado, ele se deu conta de que estava sorrindo. Não por nada em particular, mas pelo simples fato de estar ali, de sentir o faca afundando na polpa do tomate, de ouvir o som da água correndo na pia. Era uma alegria quieta, quase imperceptível, como a luz que se filtra por entre as folhas de uma árvore. Talvez fosse isso, pensou. Talvez o jejum não fosse sobre perder ou ganhar, sobre disciplinar ou ceder, mas sobre redescobrir o sabor das coisas, não apenas da comida, mas da vida quando ela não é mais um conjunto de distrações, e sim algo que se experimenta, mordida por mordida, respiração por respiração. O vento entrava pela janela aberta, trazendo o cheiro de terra úmida da chuva que caíra mais cedo. Ele deixou a faca sobre a tábua e passou os dedos pelos tomates cortados, sentindo a textura úmida e fresca, o suco que escorria levemente entre suas falanges. Não havia pressa.
O relógio na parede tic-taqueava, mas seu som já não parecia uma cobrança, e sim um acompanhamento, como o metrônomo de uma música que só ele ouvia. Naquela semana, as coisas tinham começado a se rearranjar sozinhas. Os livros que antes ficavam empilhados na mesa de cabeceira agora voltavam para a estante depois de lidos, não por obrigação, mas porque fazia sentido devolver cada coisa ao seu lugar. As roupas eram dobradas com mais atenção, as camisas penduradas de modo que as costuras ficassem alinhadas. Pequenos gestos que, antes, teriam parecido perdas de tempo, agora revelavam uma espécie de respeito por si mesmo, pelo espaço que ocupava, pelo tempo que levava para fazer cada coisa. Uma tarde, ao passar pela praça perto de casa, viu uma mulher sentada num banco, alimentando os pombos com migalhas de pão. Ela os observava com uma expressão que misturava diversão e melancolia, como se aqueles bichos cinzentos, tão comuns, guardassem algum segredo. Ele parou a alguns metros de distância, sem querer intruir, mas também sem pressa de seguir adiante. Um dos pombos, mais ousado, aproximou-se dele, bicando o chão aos seus pés. Sem pensar, ele agachou-se e estendeu a mão, palmilha aberta. O pássaro olhou com os olhos negros e brilhantes, hesitou, e então saltitou até pousar em seus dedos por um instante breve demais para ser medido. Quando alçou voo, deixou para trás uma pena pequena, quase transparente, que caiu suavemente em sua mão. Guardou-a no bolso sem saber por quê. À noite, enquanto fervia água para o chá, lembrou-se da pena. Tirou-a do bolso e a colocou sobre a mesa, ao lado da xícara. Era frágil, quase sem peso, mas ali estava, prova de que algo tinha acontecido. Não era um grande acontecimento, não mudaria o curso de sua vida, e no entanto, enquanto a observava à luz amarela da lâmpada, sentiu que aquela pena carregava algo maior do que sua própria leveza. Talvez fosse apenas a memória do toque do pássaro, ou a surpresa de ter sido escolhido, ainda que por segundos, para ser um ponto de pouso. Tomou o chá devagar, sentindo o calor se espalhar pelo peito. Não havia mais a necessidade de preencher os silêncios com ruídos, música alta, notícias, conversas vazias. O silêncio tinha se tornado um lugar habitável, como uma casa que, depois de anos fechada, finalmente recebe luz e ar. Na manhã seguinte, ao acordar, notou que a pena ainda estava sobre a mesa, intacta. Pegou-a entre os dedos e a levou até a janela. Lá fora, o céu estava limpo, e o sol nascente pintava as nuvens mais altas de um rosa pálido. Abriu a mão e deixou que o vento levasse a pena para longe. Ela dançou no ar por um momento, girando, até desaparecer de vista. Fechar a janela não lhe ocorreu. Em vez disso, respirou fundo, sentindo o ar frio encher seus pulmões. Não havia nada a ser resolvido naquele instante, nenhum problema a ser atacado, nenhuma meta a ser cumprida. Havia apenas isso, o corpo ali, presente, e o mundo do lado de fora, indiferente e generoso ao mesmo tempo. Vestiu-se sem pressa, escolheu uma camisa de linho que há muito não usava, e saiu para caminhar sem destino. As ruas estavam quietas, o asfalto ainda úmido em alguns trechos. Passou pela padaria, pelo mercadinho da esquina, pela livraria onde, meses antes, comprara um livro que nunca chegará a abrir. Desta vez, entrou. O cheiro de papel e tinta o recebeu como um abraço. Andou pelos corredores, passando os dedos pelas lombadas, até que um volume desbotado chamou sua atenção. Era uma coletânea de poemas que ele já tivera, anos atrás, e que havia perdido ou dado a alguém não se lembrava. Folheou as páginas, detendo-se num verso sublinhado a lápis: a vida não é o que se passa, mas o que se revela. Fechar o livro e deixá-lo de volta na prateleira foi um gesto quase automático. Não precisava levá-lo. As palavras já estavam ali, dentro dele, como a memória da pena do pombo, como o sabor do tomate cortado ao meio, como o vento que ainda soprava pela janela aberta de sua casa. Ao sair, o sol já estava mais alto, e a luz incidia de forma diferente sobre as coisas. Não era uma mudança brusca, nem uma revelação estrondosa. Era apenas a sensação de que, depois de muito tempo olhando através de uma névoa, finalmente conseguia enxergar as cores como elas eram, sem filtros, sem pressa, sem a necessidade de que fossem outra coisa. A rua estava vazia, exceto pelo homem que varria a calçada em frente à padaria, movendo a vassoura em círculos lentos, como se o pó fosse algo a ser acalentado, não removido. Ele passou por ali sem pressa, observando as sombras alongadas dos postes, a casca de uma laranja abandonada junto ao meio-fio, o brilho úmido das folhas recém-regadas no canteiro central.
Tudo parecia estar exatamente onde deveria estar, e essa certeza o surpreendeu. Chegou à praça sem perceber o caminho. O banco de madeira, descascado pelo tempo, o recebeu como um velho conhecido. Sentou-se e deixou as mãos repousarem sobre os joelhos, os dedos entrelaçados sem tensão. Do outro lado, uma mulher alimentava os pombos com migalhas de pão. Um deles, mais ousado, pousou perto de seus pés e o olhou com uma curiosidade que não era nem desconfiada nem amigável, apenas atenta. Ele sorriu. Não havia nada a dizer, nada a fazer além de deixar o momento se estender até que o pombo, satisfeito com a falta de ameaça, voltasse a bicar o chão. O vento trouxe o cheiro de terra molhada, misturado ao perfume adocicado das flores do ipê roxo que desabrochavam no canto da praça. Fechou os olhos por um instante e lembrou-se de quando, criança, tentava contar as pétalas que caíam como confetes silenciosos sobre a grama. Na época, achava que, se conseguisse chegar a 100 sem perder a conta, algo mágico aconteceria. Nunca tinha chegado. Agora, porém, entendia que a magia não estava no número, mas na queda em si, no modo como as coisas se desprendiam quando estava na hora. Alguém se sentou ao seu lado no banco. Não olhou, mas sentiu a presença como um acréscimo natural ao cenário, como o som de um violino que se junta a uma melodia já em andamento. Era uma mulher, percebeu pelo perfume suave de lavanda e pelo ruído da saia ao se acomodar. Ela não falou, e ele também não. Por um tempo, ficaram ali, dois estranhos compartilhando o mesmo silêncio, como se tivessem combinado, anos antes, aquele encontro mudo. Às vezes acho que a gente passa a vida inteira tentando nomear o que já sabe, ela disse, finalmente, com uma voz que parecia vir de muito longe, embora estivesse bem ali. Ele não respondeu de imediato. Observou as mãos dela, repousadas sobre uma bolsa de couro gasto, os dedos finos e levemente tremidos, como se estivessem à espera de algo que ainda não tinha chegado. Depois, olhou para o céu, onde nuvens brancas e fofas se desmanchavam devagar, sem pressa de se tornarem outra coisa. Talvez, murmurou. Ou talvez a gente só precise parar de nomear. Ela riu baixinho, um som que se misturou ao canto dos pássaros. Você parece alguém que já parou. Ele não soube dizer se era uma pergunta ou uma constatação. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu necessidade de explicar. Apenas assentiu, e o gesto foi suficiente. O sol continuava a subir, e a sombra do ipê se esticava sobre eles como um manto. Não havia pressa. Não havia nada a ser resolvido. A vida, afinal, não era o que se passava, mas o que se revelava e, naquele instante, tudo estava se revelando exatamente como deveria, a mulher ao lado, o pombo que voltava a voar, o vento que levava embora as pétalas que caíam sem fazer barulho. E ele, finalmente, estava ali para ver.